Berserk parte 20, caramba, parte 20, já foram 20 episódios e ainda tem gente acompanhando e colaborando, valeu mesmo. Se esse é o primeiro episódio da série que você tá vendo, na descrição vai ter o link pra playlist que contém todos os episódios, tá aparecendo no card também. Vamos pro episódio. Guts colocou uma faca no pescoço de Jill e mandou os moradores se afastarem. Ele começa a caminhar no meio deles, até que um tenta atacá-lo com um machado. O espadachim encosta a lâmina da faca no pescoço da garota, a cortando de leve. Eu não faria isso. Meu corpo tá começando a ficar dormente. A minha mão pode escorregar a qualquer momento. O do machado então se afasta. A mãe de Jill acaba desmaiando. Guts sai daquele terreno, com a garota e Puck. Mais à frente, o pai de Jill os via, mas com medo, ele se esconde, o que parece entristecer sua filha. Quando está longe o suficiente da vila, Guts solta a menina. Ele segura Puck e o balança próximo do pescoço de Jill, fazendo cair um pouco de pó élfico na ferida. É pra cicatrizar. Agora tchau. Desculpa qualquer coisa. Jill pergunta se Guts vai até o Vale da Neblina, e que se for mesmo, ela vai também. Ela diz achar que aquela elfa maior é uma amiga sua que desapareceu tempos atrás. E daí? O que vai fazer? Desencana. Você mesma viu que aquilo não é mais gente. Inclusive, tô indo lá justamente pra matar sua amiguinha. Então, do que adianta vir atrás de mim? Não venha. Isso não é brincadeira de criança. Guts então segue seu caminho, deixando um rastro de sangue. Puck tenta ajudá-lo, mas o homem o afasta. É melhor a gente esclarecer uma coisa. Eu não me lembro de ter adotado você como meu animal de estimação. Então para de ficar atazanando minha vida. Tá começando a encher o saco. Animal de estimação? Eu? Ah, para com isso. Sem mim sua vida não teria a menor graça. Toda parceria precisa de um lado engraçado. Guts o aponta. Já disse que tenho nojo de elfos. Tanto que quando vejo um, dá vontade de esmagar como um inseto. Ele fala, jogando Puck na grama, que levanta bolado. Ô, qual foi? Desistiu? Cai dentro! Fala sério. Se vira então. De repente, alguém aparece ao lado de Puck. O sol estava se pondo, e Guts preparou uma fogueira. Ele vomita e lembra daquelas crianças. Guts arranca a cabeça de uma cobra, a aperta para beber seu sangue, arranca sua pele e a morde. Preciso de mais sangue. Ele quase vomita, mas consegue segurar. Como se já não bastasse o veneno. Ainda tem essa insônia chata. Ele pega uma folha de coca e a come. Logo o sol se põe por completo. A marca sangra. E ali, no meio da fogueira, Guts é visitado por seu filho amaldiçoado. Mas não só por ele. Os espíritos em chamas das crianças perdidas também vieram ao seu encontro. Guts gritava com o feto, perguntando se foi ele quem trouxe essas crianças. O espadachim levanta e se põe em guarda. As crianças começam a chorar. Uma delas avança aos berros e Guts a parte no meio. Ele começa a vomitar sangue e encara o feto, que parecia derreter naquela fogueira. Guts apaga a fogueira com um golpe pra se livrar da criatura. Sujeitinho desagradável você, hein? Já tô passando mal. E você ainda quer que eu fique a noite inteira vomitando e servindo de babá essa molecada, é? Então tá. Melhor pra mim. Porque depois de uma noite inteira vomitando sangue, eu sempre consigo dormir feito pedra no dia seguinte. Enquanto isso, Puck estava com Jill, indo à procura do espadachim. O uivo de um lobo ecoa pelas montanhas, o que assusta a garota. Puck diz pra ela ficar fria, pois nenhum bicho vai atacá-la enquanto ela estiver com um elfo. Puck estica suas orelhas, as fazendo parecer antenas, o que faz Jill questionar se ele era mesmo um elfo, pois parecia mais um ET. Tô captando os sinais do idiota nessa direção. Eles seguem o caminho, até que avistam de longe luzes formadas pelos espíritos em chamas. Guts continuava, furioso, cortando as criaturas. Um deles estava parado, chorando, chamando por sua mãe. Guts o corta mesmo assim. Ele estava coberto por insanidade.
Puck e Jill chegam no local e percebem o espadachim completamente fora de si, fatiando tudo o que lhe aparece, com um sorriso doentio. Um dos espíritos ia na direção de Jill. Guts rapidamente o elimina e dispara uma investida contra Jill, mas antes que pudesse acertá-la, ele percebe que se tratava dela e cessou o ataque. Os espíritos pulam em Guts, então ele pega a menina e se joga daquela montanha. O sol começava a nascer. Jill acordava. Ela estava em cima de Guts, pois ele amorteceu a queda da garota com seu próprio corpo. Sai. Tá pesado. Ela sai. O bibelô tá aí? Joga o pó das asas dele em mim. Não queria, mas preciso dele. Bati minhas costas na rocha e não consigo me mexer. Enquanto ela usa Puck para curá-lo, Guts lembra daquela conversa de Pirkaf que a elfa maior havia dito. Jill revela que é um conto de fadas. Pirkaf, o estranho no ninho. Era uma vez um menino chamado Pirkaf, que tinha orelhas pontudas e olhos vermelhos. Seus pais eram muito bons e carinhosos com ele. As crianças da vila sempre o maltratavam por seus olhos e orelhas tão diferentes. Chamavam-no de Pirkaf dos olhos vermelhos ou Pirkaf das orelhas pontudas. Mas Pirkaf pensava: aqui não é minha casa. Esses não devem ser meus pais de verdade. Também pudera. Nem seu pai, nem sua mãe, ou melhor, ninguém da vila tinha olhos vermelhos ou orelhas pontudas como ele. Uma noite, Pirkaf resolveu fugir de casa, sem dizer nada a ninguém. O que ele queria era procurar seus verdadeiros pais e o lugar a que ele realmente pertencia. Sozinho, ele partiu para a Floresta dos Elfos, um lugar onde os adultos proibiam as crianças de ir. Então, Pirkaf os encontrou, de olhos vermelhos e orelhas pontudas. Os elfos eram muito parecidos com o próprio Pirkaf, mas antes mesmo de ficar contente por tê-los encontrado, Pirkaf ouviu: você acha que é um de nós? Está enganado. Você não tem asas como nós. Não é capaz de voar ao sabor do vento. Pirkaf estava sem palavras, quando um dos elfos começou a contar. Tempos atrás, um casal de humanos trouxe até nós um bebê doente prestes a morrer. Eles haviam desobedecido às regras da vila para vir até a Floresta dos Elfos, só para poder salvar a vida do bebê. Nosso filho é a nossa vida. Por favor, salvem-no. O casal nos implorou. O desejo deles foi atendido e jogamos o feitiço sobre o bebê. Ele escapou da morte, mas em troca ficou parecido conosco. Mesmo assim, o casal ficou muito agradecido. O filho deles continuaria vivo e isso era o que importava. Ouvindo essa história, Pirkaf deu a volta e saiu correndo. Voltou pelo caminho por onde veio, com lágrimas nos olhos. Quando enfim ele chegou em casa, era tarde demais. Nas poucas horas que Pirkaf ficou na Floresta dos Elfos, 100 anos haviam se passado na vila. Não havia mais ninguém que ele conhecesse, nem espaço para ele na Floresta Proibida aos humanos. Só restava Pirkaf sentar numa pequena colina entre esses dois mundos e chorar por tudo que perdeu, deixando seus olhos vermelhos, mais vermelhos ainda. Que história mais trágica, hein? Guts comenta. Jill então diz que sua amiga Rosine costumava dizer que era igual a Pirkaf. Jill começa a contar que Rosine era 4 anos mais velha que ela e morava em frente à sua casa. Como Jill era filha única, Rosine era como uma irmã para ela. Rosine era uma menina diferente das outras. Gostava de brincar pelas florestas e rios, como os meninos faziam. Ela não tinha medo ou nojo de pegar em insetos ou pequenos animais. Já eles deixavam Jill apavorada. Rosine guardava um monte de cacarecos, dos tipos que só os meninos colecionavam. Ela dizia que eram seu tesouro. E o mais estranho desses cacarecos era uma pedra que ela dizia ter encontrado na beira do rio. Tinha o formato de um ovo e parecia um rosto de uma pessoa. Ela e Jill sempre brincavam fora de casa e muitas vezes nem percebiam o tempo passar. Quando se davam conta, o sol estava se pondo. Lembrando disso, Jill percebe que a verdade é que Rosine não queria voltar para casa. Seus pais viviam brigando e ela, muitas vezes, aparecia com hematomas no rosto ou no braço.
Nessas horas, ela sempre dizia que o conto de Birkaf estava errado, pois ele era de fato um elfo, e que ele vive até hoje com seus verdadeiros pais, no reino dos elfos. Ela dizia que também era como Birkaf, que deveria morar com os elfos. Rosine olhava para Jill com uma cara de espanto e ria forçado, como se precisasse rir para esquecer alguma coisa. Antes de Jill nascer, sua vila foi envolvida em uma grande batalha. Quando os soldados estavam prestes a chegar, a maioria dos aldeões se refugiaram na floresta, mas algumas mulheres acabaram ficando para trás. A mãe de Rosine foi uma delas. Ela cresceu ouvindo as reclamações e lamúrias de seu pai, pondo em dúvida se ela era mesmo filha dele. Então, numa noite chuvosa, Rosine foi até a janela do quarto de Jill para se despedir. Ela dizia estar indo embora para o Vale da Neblina, para o Reino dos Elfos. Rosine se foi. Os adultos procuraram pelas montanhas e florestas por dias e dias, mas não conseguiram encontrá-la de jeito nenhum. Dias depois, seus pais também sumiram e nunca mais foram vistos. Ficou para trás apenas uma caixa de madeira com o tesouro de Rosine, e o único objeto que não estava lá era aquela pedra estranha. Foi depois disso que aqueles elfos esquisitos começaram a atacar as vilas das redondezas. Jill diz que na época era muito criança, mas que hoje acha que consegue entender os sentimentos de Rosine. Puck pega o berrelet que está na bolsa de Guts e pergunta se a pedra de Rosine era parecida com isso. Impressionada e curiosa, a menina diz que é idêntica. Este é o Bet, meu colega de quarto e travesseiro particular. Bet, o berrelet. Isso aqui é uma pedra mágica capaz de invocar anjos que concedem poder aos humanos, principalmente aos mais fracos. Eu também não sei como usar, mas a sua amiga deve ter descoberto um jeito e conseguiu ganhar aquela aparência de elfo falsificado em troca de uma coisa. A garota se mostra curiosa e Guts continua. Às vezes os contos refletem a realidade. Todo favor tem seu preço. É a mesma história de como Birkaf conseguiu seus olhos e orelhas. Esses anjos exigem um sacrifício em troca de poder. Eles exigem que você ofereça o que tem de mais precioso. Você disse que os pais dela sumiram dias depois, né? Para realizar seu desejo, a Rosine deve ter oferecido a vida de seus próprios pais como sacrifício. É melhor você parar por aqui. Guts pega a espada e mira Jill. Isso não é uma historinha inocente como a do Birkaf. É um conto sombrio, escrito pra gente grande. Se você insistir em se meter, vai acabar morta. Da próxima vez, não pretendo parar o golpe da minha espada. Jill estava paralisada, com os olhos arregalados. Aqui não é lugar pra uma birralha como você ficar zanzando, só porque quer fugir do papai perdedor e da mamãe inútil. Vaza. Pô, dá um tempo, assim tu ofende. Jill tenta dar um tapa em Guts, mas ele a segura pelo braço. Então levanta e começa a andar. Puck começa a repreendê-lo. Então ele pega o elfo pela asa e o prende em uma espécie de casinha de pedras. Guts se vai, enquanto Puck tenta sair, mas ele só consegue passar sua cabeça. E assim ele consegue ver Jill chorar. Ela estava com vergonha e raiva de si mesma. Puck pede para ela libertá-lo. É quando Rosine aparece lá no alto. Ela logo aterrissa próximo de Jill. Seu pouso fez a casinha de rochas de Puck se desfazer e ele se liberta. Rosine estica seu braço até a cabeça de Jill, que fechava seus olhos, com medo. Rosine retira sua mão. Ela colocou um sapo na cabeça de Jill e começou a rir. Depois, a abraçou, dizendo: "Que saudade de você, Jill." Guts estava mais fundo na floresta, quando sua marca começou a sangrar. Rosine começou a modificar sua aparência, ficando mais humana. Seu cabelo toma forma e seus olhos, antes parecidos com de insetos, ficam humanos. Ela começa a se gabar por suas asas e convida Jill para vir com ela pro mundo dos elfos, para o Vale da Neblina, dizendo que lá não há com o que se preocupar e elas vão poder brincar o quanto quiserem, até mesmo depois que o sol se pôr. Ela começa a balançar suas asas, com Jill em seus braços. Era quando Guts vinha correndo como uma máquina desgovernada. Ele dá um salto, esticando sua espada para trás e dispara uma investida.
Rosine se movimenta rapidamente com Jill para desviar, mas a pontinha de sua asa é cortada. Ela grita de dor e volta à sua forma insetoide. Seus elfos também tomam uma forma de abelha. Jill suplica para que Rosine não faça o que pretendia. O olhar da apóstola parece pesar. Então ela recua e leva Jill consigo. Guts recoloca a Dragon Slayer em suas costas e Puck vai até ele. Guts, você reparou que quase cortou Jill junto? Pretendia cortá-la também? E se eu pretendesse? Puck fica furioso e acerta um super golpe no nariz de Guts e doeu. Seu degenerado! Eu sabia que você era mau, mas não a esse ponto! Comparado a você, um cadáver decomposto é menos podre. Você não é gente, é um lixo, é um cocô! Daqui pra frente vou te chamar de espadachim cocô, entendeu? Ah, isso não importa mais, cansei. Tô nem aí se você for comido, adeus. Se cuida, tá, espadachim cocô? O espadachim cocô? O espadachim cocô começa a ficar pensativo, se perguntando se hesitou no ataque, sem conseguir acreditar. Enquanto isso, Jill voava com Rosine. Ela estava maravilhada, nem conseguia acreditar que o mundo visto de cima é tão bonito. Rosine diz que ela pode voar o quanto quiser, basta aceitar se tornar uma elfa. Jill ainda reluta. Rosine muda de assunto, perguntando se sua amiga gosta daquele espadachim. Jill diz que não sabe nada sobre ele. A apóstola fala que parece que ele está indo na direção do Vale da Neblina e se pergunta se ele vai conseguir chegar. Jill se mostra confusa e Rosine explica. É que o Vale da Neblina é protegido por adultos da nossa confiança. Verdadeiros adultos que nos protegem de tudo aquilo que pode nos ferir. Eles jamais machucariam uma criança. Eles são nossos protetores. E também guardiões da floresta. Tá começando a ter névoa. Essa sensação. Devo estar chegando perto do Vale da Neblina. Diz Guts consigo mesmo. Sua marca começa a sangrar. E nesse momento, ele percebe uma pilha de corpos ali na frente. De dentro daquela pilha de carne, alguns corpos começam a sair. Eram os 4 bandidos que haviam sequestrado Jill outrora. Deixaram de ser bandidos para virarem babá, é? E pelo jeito deixaram de ser gente também. O cara de rato é o primeiro a atacar. Guts lança 2 facas, acertando a boca e o olho esquerdo do verme. Mas isso não parece fazer efeito e tentáculos de insetos saíam da boca do rato. Guts encaixa sua besta no braço mecânico e começa a disparar várias flechas nos 2 que avançavam. Eles caem, mas logo se transformam por completo em insetos humanoides grotescos. Um deles prende a espada de Guts com a cauda e o outro tenta atacá-lo por trás. Guts consegue mover sua espada e parte os 2 inimigos de uma só vez. Um deles ainda se arrastava, mas logo tem seu crânio perfurado pela Dragon Slayer. O careca começa a se transformar também. Ele vira um besouro horrendo de chifres com pontas nas bordas. Ele avança em Guts e o prensa em uma árvore, com seus chifres o prendendo pela garganta. Guts enfia sua espada no estômago do besouro e começa a cuspir sangue. E como resposta, vai fechando seus chifres e as pontas das bordas começam a entrar na garganta de Guts. Ele age rapidamente, atirando flechas na cara do besouro a queima-roupa, enquanto o último do bando, já transformado, se aproximava, vindo de cima da árvore. O besouro já estava morto, mas Guts seguia preso em seus chifres. Guts usa uma faca para tentar quebrar esses chifres, mas não adianta, a faca se quebra. Então ele agarra a espada com firmeza e usa o peso do besouro para pôr suas pernas na árvore. O último monstro se aproximava e Guts empurra seu corpo com tudo, dando um giro e partindo os 2 desgraçados. Ele respira, cospe sangue e de repente percebe: ele ainda não matou nem metade. Não vai passar, não vai machucar as crianças, dizem os insetos. Tá brincando? Eu não vou embora. Acham que eu seria capaz de ir embora daqui, deixando vocês pra trás? De jeito nenhum. Ninguém vai me tirar o prazer de exterminar todos vocês. Nem precisam sair do caminho, porque eu faço questão de esmagar um por um antes de seguir em frente.
Os monstros avançam e Guts começa a descarregar suas flechas neles. Depois puxa mais e continua disparando. Um deles tenta pegar o espadachim por trás. Guts se vira e o acerta na cara. Ele dispara mais uma vez, mas novamente descarregou. Ele puxa mais flechas e atira para todos os lados. Os insetos levantam. Guts joga sua vista no chão e pega sua espada e avança! Enquanto isso, Puck voava pelo céu, reclamando de Guts, e acaba assustando um pássaro. Dessa vez ele passou dos limites. Como ser humano, eu não posso admitir isso. Ah, sou um elfo. Puck voltava sua atenção para o pássaro e lhe diz: me diz uma coisa, amigo. O que pode fazer uma pessoa ficar com uma personalidade tão distorcida como a dele, hein? Puck pousa no pássaro e começa a arrancar os pelos da cabeça dele, como se retirasse grama. Pra começo de conversa, o cara não se abre, não fala nada sobre ele, trata os elfos como se fossem insetos ou coisa parecida. Que insulto! Sabe o que seria dele sem mim? Ele estaria perdido, o cara não faz nem ideia da minha importância. O que será que aconteceu entre Guts e aqueles mãos de sei lá o que? Principalmente com aquele último, que parecia um corvo gigante. Para ele ficar daquele jeito, deve ter acontecido algo muito grave. O que precisaria acontecer na vida de alguém para transformá-lo em puro ódio? O que seria tão grave? Parem, chega. Não quero mais saber dele, ponto final. Tô fora, já era. Puck volta a arrancar as penas do pássaro, que fica furioso, o joga para fora de suas costas e o acerta com várias bicadas, o deixando todo furado. Nesse instante, Puck percebe que chegou em um lugar coberto por neblina. Isso aqui... Esse lugar tá parecendo o Vale da Neblina. Que droga! Saída pela esquerda. Espera. Significa que a Jill deve estar por aqui. Tá legal. Essa é a oportunidade que eu tava esperando. Eu vou lá. Não posso fugir agora. Depois de tudo que eu falei pro cara, eu estaria admitindo a minha derrota. É uma questão espiritual. Espere por mim, Jill. Já tô indo. Acionar motores. Uma morte por soco. Enquanto isso... O espadachim Cocô estava coberto por sangue, com o corpo todo ferido. Ele havia acabado com todos os insetos, com todos, com exceção de 2. Um magro de braços longos e um bastante robusto, que perguntava se Guts realmente era humano. Essa pergunta vale mais pra vocês. Guts retruca. Os dois então se transformam. O robusto se torna um besouro rinoceronte e o dos braços longos um louva-a-Deus. O segundo vai ao ataque em uma velocidade incrível. Guts também. Eles estão prestes a se chocar com seus golpes. Mas o golpe do louva-a-Deus é mais rápido e fere o punho e o braço do espadachim. Merda! Que bicho rápido da porra! O besouro rinoceronte avança em Guts, que reage tentando cortar o chifre da criatura. Mas ele é muito resistente e Guts é lançado para o... Enquanto isso, na vila, os moradores enterravam as crianças queimadas. O pai de Jill estava sentado ali próximo, bebendo, assistindo os lamentos das mães e a reza do padre. Quando de repente, uma cavalaria se aproximava. Eram os Cavaleiros das Correntes Sagradas. A comandante vai até o padre, retira seu capacete e se apresenta como Farnese. Ela diz ter recebido uma missão da Comissão de Investigação de Milagres. O padre a chama para ir até a igreja da vila. Já na igreja, o padre explicou o que vem acontecendo ultimamente. Elfos, um espadachim negro. Farnese revela que sua missão é exatamente encontrar o espadachim negro. O pai de Jill estava escondido atrás da porta da igreja, ouvindo o que Farnese dizia. Ela fala que nos últimos anos, pragas e epidemias andam se alastrando pelo reino, e com isso, vários rumores sobre espíritos e demônios começaram a correr pelo povo. Nos últimos 2 anos, constatou-se que havia um aumento surpreendente de relatos de pessoas que dizem ter visto monstros e presenciado fenômenos sobrenaturais. Obviamente, as equipes de investigação não são enviadas para cada local onde correm esses boatos, mas notaram que havia um ponto em comum em vários desses relatos: a presença do espadachim negro. Os Cavaleiros das Correntes Sagradas então começaram a investigar esse homem, seguindo os rumores de sua aparição. E perceberam que por onde ele passa, deixa um rastro de sangue. Exatamente como o deixado nessa pequena vila.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Pra quem tá perguntando aí, a gente tá no volume 15. O capítulo eu já não sei porque eu tô acompanhando pelo livro em mãos, mas é lá pro 100 e pouco. No próximo vídeo eu já vou ter finalizado esse volume 15 e, se sair tudo como planejado, já começo no mesmo vídeo o volume 16. A chave Pix, pra quem quiser ajudar o projeto a seguir nessa qualidade pra financiar o editor, vai estar aparecendo na descrição. Como sempre digo, qualquer valor tá valendo e teu nome aparece no vídeo seguinte. E você que vem acompanhando todos os episódios, de vez em quando abre a aba comunidade do canal, porque eu tô sempre atualizando como anda o processo. Quando tem sofrimento pra monetizar, eu vou mostrando lá, é divertido. Pra quem vê é divertido, eu acho. Enfim, vamos aos nomes. Primeiro eu tenho que me retratar com duas pessoas que me conhecem, sabem, né? O Marcelo de Castro Gino, que eu já havia me retratado no vídeo anterior, mas deu um problema técnico e o nome que apareceu foi outro. E o Marcos Idion, que eu acabei não mostrando também, ele tinha feito pra aparecer nos créditos do episódio do Eclipse. Peço perdão aí pelo vacilo. Se de repente tu não apareceu quando deveria, fala nos comentários e diz teu nome que eu procuro lá. Pode ser que eu tenha passado direto por mais alguém. Com certeza isso aconteceu. Ou não, mas pode ter acontecido. Enfim, vamos aos nomes que mandaram desde o último vídeo. O primeiro foi o Thiago Nunes, depois Fábio Dias Ladeira, Eduardo Wanderson dos Santos, Gabriel Stanley, Daniel Marques Alves, Thomas a Nerd da Rocha, Felipe dos Santos, Lucas Machado, Vemerson Souza, Walter Wallace Menezes, Marcos Pereira, Thiago Mota, Vinícius Cardoso, Rodrigo Caio, Patrick Delavia. O Rodrigo Caio e o Patrick Delavia aparecem em todo o vídeo, vocês estão malucos. Depois Leonardo Henrique Amador, esse daí tá aparecendo o tempo todo. Aos poucos eu vou decorando os nomes. Lucas Machado, de novo ele mandou no mesmo período. Renan Vilodres Manieso, Alex Barbosa, Carlos Carneiro da Silva. Esse foi o último. A não ser que o Lucas Machado tenha sido outro Lucas Machado com o mesmo nome. Enfim, até o próximo vídeo. Fica acompanhando na comunidade, que lá eu tô sempre atualizando. Pois é. Deixa o like.